Oi, gente, tudo bom? Sim, eu cortei o cabelo. Muita gente tava lá comentando as minhas fotos. Acho que isso é meio óbvio, porque tá faltando uma parte. Mas é isso, só pra, né, dar um esclarecimento. Eu cortei e, nossa, eu tava querendo cortar há muito tempo. E depois eu vou falar o que eu fiz com o meu cabelo, porque todo mundo quer saber o que eu fiz com ele. Mas enfim, o vídeo de hoje não tem nada a ver com isso. Eu vim falar pra vocês, porque muita gente me pediu, principalmente no Instagram. Se você ainda não me segue no Instagram, eu vou deixar ele aqui. Pra eu falar um pouco sobre os livros que eu tenho lido, ou livros que eu gosto, que eu já li, que são legais e que são bons pra você adquirir mais conhecimento, além de serem livros com histórias bonitas. Porque eu acho que pra quem gosta de ler é muito legal ler Crepúsculo às vezes, mas também é legal ler coisas que vão te acrescentar um pouco mais. Então, eu separei alguns livros que eu acho que eles se relacionam entre si, por mais que alguns não tenham muito de cara a ver com outros. Vamos começar com os simples, porque eu acho que é melhor. Eu tenho alguns livrinhos que são livros bem simples, assim, e que eles me ajudam muito, eles são muito importantes pra mim, eu tenho um amor por eles, que tem até outros, mas eu não achei. Mas são esses pequenininhos. Eu tenho esse livrinho que chama Meditando com os Anjos. Tem vários desses, na verdade, tipo de livrinhos como esse, que na verdade são pequenas meditações, bem pequenas mesmo, que eu leio todo dia, assim, ou às vezes quando eu tô sentindo algo, eu quero um esclarecimento, ou eu quero me sentir melhor. São livrinhos que você abre e lê uma página, ou se você quiser ler tudo de uma vez, pode ler. Não tem exatamente uma regra, mas antes de eu fazer uma meditação, antes de eu gravar os vídeos, eu leio uma página, porque eu acho que ele me aterra um pouco e ele me acalma. Eu tenho esse outro livro que é maravilhoso, acho que todo mundo deveria ter esse livro, que é A Vida é Bela. Ah, gente, eu não vou ficar falando o nome dos autores aqui, porque também tem uns que eu nem sei ler, então. Mas aqui embaixo na descrição do vídeo eu deixo certinho o nome de cada livro com o autor, pra quem quiser comprar e procurar. É isso, tá? Eu tenho esse livro que chama A Vida é Bela. É um livro de autoajuda, mas eu acho que isso não é paradigma pra ninguém. Eu tenho vários livros de autoajuda, eu acho que todo mundo precisa, inclusive de autoajuda. E esse livro é lindo, ele tem várias razões pra você acreditar que a vida é bela. Então, em momentos que você estiver mal e triste com a sua vida, ou achando que a vida não é bela, leia este livro, porque ele tem pequenas páginas, bem pouquinho mesmo, e assim, é maravilhoso. Eu leio ele toda hora, inclusive. Não, porque eu não acho que a vida é bela, tá, gente? Eu acho que a vida é maravilhosa. Mas é porque eu gosto muito dele, ele me deixa mais pra cima. Eu tenho esse outro, que também é um livro de autoajuda, que chama Você é Especial. Ele é um pouquinho maior que o outro, mas ele também é nessa faixa de cada capítulo uma coisinha, uma historinha. E é muito bom, porque se você quiser, você abre e lê só um capítulozinho e são sempre coisas pra te deixar pra cima. Então ele fala sobre o humor, a paz, a impaciência, tudo assim. Mas pra te intensificar de que você é especial. Eu gosto muito desse livro também. Eu ganhei ele num momento muito incrível, que na verdade eu troquei ele com uma menina que eu nem conhecia, mas ela gostou de um brinco que eu tinha de pena. E aí, sei lá, ela me deu o livro, eu dei o brinco pra ela e foi isso. Nunca mais a vi na vida. E chama Seja Luz esse livro. E ele também é desses que você abre e tem só uma frasezinha assim.
mas que te faz refletir bastante e intensificar certas coisas boas de sensações e pensamentos na sua vida. Então eu acho legal ter uns livrinhos desses, porque mesmo para pessoas que não têm hábito de ler muito, não é cansativo e ele já te acrescenta algo e muda o seu dia realmente. Agora, ainda mais profundamente, assim, deixa eu ver. Tem 4 livros que eu gosto muito, que são livros mais com histórias. São livros de histórias, ele conta uma história, mas são histórias muito profundas e com muito conteúdo e muita coisa para refletir. Eu acho que você tem que estar bem aberto a ler esses livros, porque você vai ter que entrar realmente no livro e na história e nas entrelinhas do que ele tá te passando para realmente absorver a mensagem que ele traz. O primeiro é Comer, Rezar e Amar, é um clássico, esse livro virou um boom, né? E... Não sei se alguém já leu, ou quer dizer, já viu o livro, ou já viu o filme. Porque acho que é mais fácil as pessoas terem visto o filme do que terem lido o livro. O livro é bem mais profundo, como sempre, mas eu realmente acho que vale a pena você ler, porque são situações que muitas pessoas passam na vida, e eu acho que esse livro foi bom pra mim porque ele mostra de fato um modo bem simples e natural do ser humano de querer resolver as situações. Então, eu me identifiquei muito com esse livro e eu refleti muito com ele, eu acho que vale a pena ler. Um outro é esse que chama Cosmorama. Esse livro é um pouco mais profundo, na verdade bem profundo. Ele é de um filósofo e a princípio, se você lê ele sem uma amplitude, você não vai entender muito bem o que ele quer te falar. Mas se você tiver um pouquinho, só um pouquinho aberto, você vai ver que ele é maravilhoso, que ele traz uma expansão gigante e ele tem muito a te acrescentar. Então, eu gosto muito desse livro. O outro é esse que chama A Trajetória do Ser Humano na Terra. E... bom, acho que o próprio título fala um pouco do que é esse livro. Eu acho que é legal porque ele oferece uma outra visão para você de como as pessoas vivem e o que elas buscam aqui. E é muito sobre a criação e toda a vida, né, em si. Então eu acho que ele é maravilhoso porque ele demonstra o quanto a gente busca a felicidade, né, na vida, e porque muitas vezes a gente não encontra ou a gente acha que não encontra, né. Então esse livro é muito bom, gosto muito dele. Esse aqui é um livro que acho que algumas pessoas têm um paradigma com ele, mas é um livro lindo de fato. Se você estiver aberto a ler, acho que ele vai ser bom pra você, independente de qualquer coisa. Não acho que ninguém tem que ser preso a religiões, nem nada. Se você é de alguma certa religião, não acredito que você não possa ler um livro que seja de uma outra religião. Então, esse livro, que é O Nosso Lar, pra mim é um livro muito, muito lindo e ele também traz coisas maravilhosas pra vida e... bom, enfim, não tenho muito o que explicar. Acho que se você tiver uma pequena curiosidade, leia ele, porque ele vai te fazer bem. Nessas de histórias também eu gosto muito desse livro, que chama Laços Eternos. Esse livro é bem antigo, na verdade. Eu comprei num sebo, então nem sei se ele ainda deve existir, mas se você encontrar, ele é lindo. Ele conta uma história muito bonita
de amor, e só que com uma certa sutileza que a gente não encontra muito no dia a dia. Se você viu o meu vídeo do Amor Livre, acho que você vai ter curiosidade de ler esse livro, então ele é lindo. Bom, deixa eu falar de você. tem um outro livro também que, se você tiver esse pezinho fora da caixinha de querer enxergar as coisas de um outro jeito, porque nem tudo sempre é como parece ser, às vezes é muito mais do que a gente consegue ver aqui. Esse livro é de uma grande expansão também, ele faz pensar muito além do que podemos ver, e ele é muito antigo, e eu acho que isso é o que me choca mais, porque apesar dele ser muito antigo, parece que foi escrito hoje. Então não sei se alguém já ouviu falar, mas eu acho que esse livro todas as pessoas deveriam ler, que chama Eram os Deuses Astronautas. E depois que você ler esse livro, eu acho que você não será a mesma pessoa. Então é isso. Um outro livro que, saindo um pouco dessa linha aqui, é um livro que eu acho muito legal também, porque ele é motivacional demais. Foi minha mãe que me deu ele, e ele é bem diferente. Ele é um livro que só conta a história de muitas pessoas maravilhosas, mas é de um jeito que te motiva também a querer ir pra frente, que chama Você Pode Mudar o Mundo, que é um livro basicamente que conta a história de pessoas que mudaram o mundo. E por que você não pode mudar o mundo, se muitas pessoas já mudaram ele. Então, se você também se sente pequeno, você não é. Então compre esse livro, leia esse livro. Saindo disso, muita gente me perguntou sobre esse livro que eu já mostrei em outro vídeo, que é da Ayurveda. Gente, pra mim, você pode comprar qualquer livro que fale sobre isso, porque vai mudar a sua vida, seu modo de pensar. A Ayurveda é uma ciência magnífica e muito cheia de conteúdo. Então você vai aprender coisas sobre alimentação, sobre plantas e sobre saúde, sobre yoga, sobre espiritualidade, sobre tudo que abrange esse mundo. Esse livro chama Ayurveda, a ciência da longa vida, mas existem 1000 livros sobre Ayurveda, então não se prenda a nada nem a ninguém. E é isso. Se quiser comprar esse eu acho lindo, maravilhoso. Ele tem muito conteúdo, ele é muito rico, eu gosto muito dele, mas se você quiser, compre outro. E é isso, se aprofunde. Finalizando a reta final, vou falar dos meus livros favoritos do momento. Pra mim, esses 3 livros se complementam. São 3 livros que eu ganhei de 3 pessoas muito especiais, então eu tenho um carinho gigante por eles, e eu ganhei eles basicamente ao mesmo tempo. Foi surreal, assim. Acho que realmente eu precisava deles. E bom, esse primeiro livro eu acho que todo mundo tem que ler, de verdade, porque esse livro é surreal, não dá nem pra explicar. É do Siri Prem Baba, que ele é um guru indiano, bem conhecido, aliás. Mas esse moço aqui muito fofinho, parece um doente. Esse livro chama Amar e Ser Livre. Então acho que o nome já fala tudo, né? Que ele fala passos, na verdade, para uma nova sociedade, porque a gente não sabe mais amar. Isso é um fato, não tem nem como contestar isso. E ele fala muito da relação homem e mulher, ele fala muito da sua relação com seus pais, a sua relação com as outras pessoas, o porquê a gente hoje em dia vive relacionamentos assim, que são totalmente desgastantes, errados e sufocantes. E esse livro é maravilhoso. Por favor, comprem ele e leiam ele, porque, sério, eu vou ler ele todos os dias, acho. Bom,
segundo livro, eu acho que eu vou falar ele pra quebrar um pouco os paradigmas. Ele chama Sexualidade e Espiritualidade, que são duas coisas que estão totalmente ligadas e as pessoas acham que não. Ou elas, sei lá, ignoram este fato. Mas sexualidade e espiritualidade estão totalmente ligados e esse livro é muito bom se você quiser ter um conhecimento maior sobre essa ligação e sobre o quão é importante você ter uma consciência sobre sexualidade e espiritualidade e ter essa consciência em conjunto dessas duas coisas. Eu acho que é muito importante você ler esse livro. Então eu vou deixar ele aqui. E o último livro é um livro da Cristina Cairo, que ela é uma mulher espetacular. Inclusive eu pretendo fazer um curso com ela em breve, que chama A Linguagem do Corpo, A Cura pelo Amor. Ela dá um curso de linguagem do corpo, na verdade, e nesse livro, ela fala vários significados psicológicos e de reações nossas que às vezes a gente não compreende. A gente não compreende porque a gente tem uma doença, a gente não compreende porque a gente tem uma certa reação, a gente não compreende às vezes porque a gente reage de certo modo a certas coisas. E ela tem uma amplitude sobre linguagem do corpo gigante, então você vai entender muitas dessas coisas. E é até meio chocante a princípio, porque é bem revelador. Então, se você tem uma pequena curiosidade sobre linguagem do corpo, compre esse livro. Ou conheça a Cristina Cairo, porque ela é incrível. E, bom, é isso. Quantos livros eu falei? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bom, é isso. Eu falei 15 livros pra vocês. Eu acho que tá bom, até porque ninguém vai ler 15 livros assim. Só se você for meio louco que nem eu. Uma dica que eu dou é... Eu gosto de ler mais de um livro de uma vez, porque não fica cansativo. Então pegue livros de diferentes temas pra você ler. Eu acho que leitura, mesmo se você não for acostumado a ler, é uma coisa muito gostosa, sabe? Se você quiser criar um hábito de leitura, é uma coisa muito simples. Crie uma meta na sua vida. Fale pra você, não vou dormir sem ler um livro todo dia. Você não tem que ler 23 capítulos de um livro que tem 1000 páginas. Claro que não. Mas, gente, antes de dormir, lê uma folha. Leia uma folha. O que é uma folha? Você não demora nem 1, 2 minutos pra ler uma folha, sabe? Então, crie hábitos de leitura. E crie um planejamento de ler, de que você vai ler coisas que você gosta, coisas que te prendam, curiosidades, ou coisas que você tem um prazer em ler. Seja o Crepúsculo, é uma leitura, é algo bom. Mas também crie hábitos de leitura de livros que vão te acrescentar. Por mais que seja algo chato, que talvez você não tenha tanto prazer de ler como o livro lá que não te acrescenta tanto, procure ler um que vai te acrescentar mais. E tenha um esforço, porque, ler é um hábito lindo e que realmente te traz uma amplitude, te traz conhecimento, vocabulário, te traz tudo. Ler é demais, gente, sério, eu sou muito adepta aos livros e eu tenho uma paixão muito grande por eles, então é isso, crie hábitos de leitura. Se você gostou, compre esses livros, alguns até tem PDF na internet, então não precisa comprar, ou se algum amigo seu tem, pede emprestado, gente. Também não sou a favor de ficar dando dinheiro pra livraria, porque são árvores que fazem seus livros, né? Mas enfim, é isso, espero que vocês tenham gostado, me falem o que vocês acharam, me falem dicas de livros, vamos trocar informações, eu adoro saber coisas também a mais e conhecer outras coisas. Me falem se vocês gostaram do meu cabelo, me falem qualquer coisa. Obrigado por terem assistido. Que mais? Não, acho que não tem mais nada pra falar. É isso, beijos, até o próximo vídeo, tchau!